O Google Maps é uma das ferramentas mais interessantes e divertidas já criadas pelo Google e que permite a gente visitar lugares do mundo todo na palma da nossa mão sem sequer sair do sofá. A parte que a maior parte das pessoas gosta de usar é o Street View, que permite andar por ruas do mundo todo e às vezes encontrar coisas bem bizarras e outras vezes bem engraçadas. Mas fora essa parte do aplicativo, muita gente esquece do quão interessante é usar ele para visitar lugares bizarros usando a própria imagem de satélite, que acaba sendo bem mais impressionante do que o próprio Street View. Por isso, hoje bora dar uma olhada em 8 lugares impressionantes e bem diferentes que a gente pode encontrar no Google Maps em toda a região do Brasil, que vão desde bases militares a locais escondidos no meio da Amazônia que a gente jamais descobriria se não fosse através das imagens de satélite. Serra das Caldas, Goiás. A Serra das Caldas, no sul do estado de Goiás, é um enorme território de 12 mil hectares. Essa enorme serra, que se destaca quando vista do espaço, se originou a partir da colisão de duas placas tectônicas ali no seu subsolo, que fizeram surgir inclusive águas termais com mais de 50 graus ao redor da serra. Esse lugar foi descoberto em 1722 por alguns bandeirantes que procuravam ouro, mas apenas em 1818 que o lugar começou a ser conhecido, após o então governador de Goiás, Fernando Castilho, ter relatado que se curou de artrismo em uma das fontes da Serra das Caldas. Naquela época, todos imaginavam que essa serra era um grande vulcão adormecido, mas depois de muitos estudos, foi descoberto que as águas das fontes, na verdade, eram aquecidas porque a água da chuva que cai na serra se infiltra na terra por enormes rachaduras que levam até as camadas mais profundas da terra. Com isso, a água se aquece pelo próprio calor do planeta e volta tão quente a ponto de poder causar queimaduras. Uma coisa curiosa sobre a serra é que, vista de cima, ela tem um formato de um ovo, e coincidentemente existe ao redor dela um poço chamado Poço do Ovo, onde as pessoas antigamente utilizavam a água quente para poder cozinhar ovos, e que, pelo que eu pesquisei ainda hoje, existem muitas pessoas que ainda usam essas mesmas águas para poder cozinhar. Cratera de Aimorés e da Serra do Cangalha. No interior do leste de Minas Gerais, existe uma enorme cratera com 10 km de diâmetro, bem acima da cidade de Aimorés. Para muitos moradores da cidade, essa cratera sequer existe, já que ela é bem desconhecida dos moradores e também dos pesquisadores, já que não existe nenhuma atividade turística ligada ao local. No YouTube e no Google, encontramos bem poucas imagens sobre esse lugar, mas observando a cratera pelo Maps, a impressão que fica é de que ela foi formada por algum impacto gigante de um meteoro há muito tempo atrás. No entanto, como as informações sobre o lugar são bem escassas, os próprios pesquisadores brasileiros ainda não chegaram a um consenso sobre como essa cratera foi formada, e muitos acreditam que ela pode ter sido formada por tectonismo, ou então até mesmo pela própria queda de um meteorito há milhares de anos atrás. Independentemente do que for, esse lugar chama muita atenção quando visto de cima, principalmente por ser bem plano em comparação a todo o resto do relevo em volta ali de Aimorés. Outra cratera que se destaca no Maps aqui no Brasil é a cratera da Serra do Cangalha, que fica ao norte do estado do Tocantins. Diferentemente da cratera de Aimorés, essa aqui é bem conhecida e possui muitos estudos que já concluíram que ela foi formada pela queda de um meteorito de quase 20 mil toneladas há 300 milhões de anos atrás. O que mais impressiona nessa cratera vista de cima é a influência das ondas de impacto causadas pelo meteorito, porque se a gente tirar o zoom da cratera, consegue ver outra formação circular, e se tirar ainda mais zoom, dá para ver que numa zona de 10 km de diâmetro, toda a geografia do lugar foi muito impactada pela queda do meteorito e formou 3 enormes círculos ali por volta das montanhas. Condomínio em Bertioga, São Paulo. No litoral de São Paulo existe um enorme condomínio que já ganhou fama internacional pelo seu formato e localização. Esse lugar, que visto no Maps parece um enorme funil ou então um pedaço de pizza bem fino, foi construído por volta de 1980, quando diversas leis sobre Mata Atlântica ainda não existiam no Brasil, o que possibilitou a construção de algo desse tamanho, que hoje seria bem difícil de ser construído. Apesar disso, existem ainda rumores por aí de que o condomínio tem sido ampliado, mas como podemos ver através do timelapse do Google Earth, que mostra o tamanho do condomínio nos anos 80, toda a demarcação de lotes que hoje são casas já existia naquela época. Dentro desse enorme condomínio existem mais de 3.500 lotes, portanto, dá para supor que cerca de 7 a 1.000 pessoas moram nesse lugar ou passam por esse lugar todos os dias. Fora isso, como o lugar leva direto a uma praia, boa parte dessas casas funciona como pousada no verão, o que aumenta ainda mais o fluxo de pessoas no condomínio e que dificulta muito a locomoção até a praia, já que, como nós podemos ver pelo Maps, existe apenas uma grande rua que liga todas essas casas até a praia. Uma curiosidade interessante
também sobre esse lugar é que quase todas as fotos tiradas de cima do condomínio, ali direto pela entrada, dão a impressão ou a ilusão de ótica de que ele é reto, mas como a gente vê no Maps, isso não é bem verdade, apenas se trata de uma ilusão. Lago em formato de homem. No interior do estado de São Paulo, existe um município chamado Iacanga, que ao seu redor possui uma enorme área agrícola. E no meio de todos esses terrenos de gado e plantações, existe uma lagoa com formato humanoide que chama muita atenção. Ao olhar de primeira, parece que alguém construiu um grande pesqueiro no formato de um homem, mas ao observar o lugar com mais atenção, dá para notar que ele não parece ser só um pesqueiro, já que existem várias construções em volta que levam até um templo bem em cima da cabeça do humanoide. Por isso, muitas pessoas acreditam que esse lugar é na verdade um local utilizado para rituais secretos, e há até mesmo gente que defenda que esse lugar possui até uma entrada para a Terra Oca. Esse tipo de teoria existe porque praticamente não encontramos informações oficiais sobre esse lugar na internet. Uma das coisas que eu descobri pesquisando sobre ele é que nos últimos anos o lugar está completamente abandonado, e isso fica muito claro pela quantidade de mato que tem crescido em volta do lugar onde antes tudo era branco. Um dos comentários que eu encontrei inclusive em um dos vídeos de drone onde mostram esse lugar, vi mais de uma pessoa comentando, o que torna a informação mais confiável, que ele está ficando dessa forma porque o dono infelizmente morreu há pouco tempo atrás, e que antigamente ele utilizava esse lugar para sessões de meditação e não para pescar ou então fazer rituais macabros. Lagoa Azul na Amazônia. No Parque Nacional de Juruena, que fica ao norte do Mato Grosso, existe um pequeno ponto azul que ganha destaque no meio de uma imensidão de árvores. Esse lugar, conhecido como Lago Azul, ficou internacionalmente famoso por ser muito diferente de tudo que encontramos na Amazônia, já que a água desse lago é muito clara em relação a toda a água presente nos rios que correm pela floresta amazônica. Essa fama, inclusive, fez com que a lagoa virasse o tema principal de um dos episódios do programa do Ed Stanford na Discovery Channel, onde o Ed passa o episódio inteiro tentando chegar até essa lagoa, mas acaba não conseguindo por não ter autorização do IBAMA, já que toda aquela região é cercada por diferentes povos indígenas. Uma coisa diferente sobre esse lugar que a gente observa pelas câmeras de satélite é que ele fica bem perto da região onde dizem existir as ruínas da famosa civilização de Ratanabá. Independentemente da teoria de Ratanabá ser real ou não, pensar que existiu uma civilização ou um povo morando aqui em volta dessa lagoa há muito tempo atrás é muito interessante, já que a Lagoa Azul deveria ser considerada por eles quase como uma espécie de lugar sagrado. A origem mais aceita sobre o surgimento dessa lagoa é de que ela foi formada a partir da queda de um meteoro, e se a gente inclusive olhar nas imagens do Maps, ali em 3D, dá pra ver o buraco de onde supostamente esse meteoro caiu. Caveira no meio da Amazônia. Outro lugar na Amazônia bem estranho é a caveira que encontramos ao norte do estado do Amazonas. Essa caveira, que precisa ser virada ao contrário para ser notada, não tem praticamente nenhuma informação sobre ela na internet. Em todos os lugares que eu procurei, parece que ninguém nunca foi até esse lugar para poder investigar e saber o que é que está formando essa caveira. Pelas imagens de satélite, a impressão que eu tive era que se tratava na verdade de duas barracas redondas numa área sem árvores, mas muitas pessoas acreditam que se trata de uma pedra que está causando esse efeito de pareidolia, que é quando vemos um rosto num objeto que claramente não é um rosto e que não tem a intenção de parecer um rosto. Dando uma olhada nas imagens de time-lapse no Google Earth, não é possível ver se isso já existia no passado, porque a ferramenta não consegue dar tanto zoom quanto é necessário para poder ver a caveira. Por isso, até um aventureiro chegar até esse lugar e tirar uma foto do que se trata essa caveira, o mistério sobre a sua origem ou do que se trata ainda vai continuar. Base militar na Serra do Cachimbo. No sul do estado do Pará, existe uma base militar do tamanho do estado do Sergipe, e que já foi tema de polêmicas gigantescas no passado. Essa enorme base impressiona pelo seu tamanho e por seus campos de treinamento com formatos bem diferentes, assim como também as suas grandes obras antigas que foram tomadas pela mata. Como a base ocupa um grande território, todo esse lugar já esteve presente em vários acidentes aéreos, como o maior deles sendo o segundo maior acidente aéreo da história do Brasil, onde um Boeing 737 da Gol colidiu com um avião executivo da Embraer, que fez um pouso forçado ali na região da base. Outra história sobre esse lugar é que durante o programa nuclear brasileiro, que tentava ali construir uma bomba nuclear em segredo, a base era um dos lugares de teste da bomba, e ficou muito conhecido por ter um buraco de 1 a 2 metros de largura, com mais de 300 metros de profundidade, onde era utilizado para poder guardar o lixo nuclear.
nuclear. Depois do programa nuclear secreto terminado, o então presidente Collor foi até a base e jogou uma pá de cal no lugar e desativou tudo que funcionava por ali. Eu tentei inclusive olhar onde é que era esse buraco ali no Maps, mas infelizmente não consegui encontrar informações de onde é que ele estaria na base. O meu palpite é que ele está a oeste da base, num lugar enorme com diversas coisas ali que parecem ser antigas estradas que foram tomadas pela mata, e que também é cercado ali por um pequeno cemitério de aviões, que lá no meio tem algumas pequenas estruturas onde poderiam ficar esse tal buraco. Geoglifos no Acre. Por mais que o Acre seja considerado um estado abandonado e que ainda está nos tempos dos dinossauros, o Acre é um dos estados brasileiros que mais mostra como os antigos indígenas que ocupavam os territórios do norte do Brasil eram povos bem avançados. Uma das coisas que demonstra isso é a quantidade absurda de geoglifos que podemos encontrar pelo estado enquanto navegamos ali pelo Google Maps. Segundo dados oficiais, existem mais de 500 geoglifos que estão distribuídos pelo estado, sendo que a maioria deles está bem no território que faz divisa com a Bolívia e que é coberta por florestas, ou seja, a quantidade de geoglifos ali talvez seja bem maior do que parece. Segundo os pesquisadores, existem muitas teorias sobre os significados de cada um desses geoglifos, já que muitos são parecidos e alguns são até bem complexos. No meio dessas teorias estão coisas como talvez eles servirem para antigos rituais para deuses, ou então túmulos para pessoas importantes, locais de construção de antigas casas e muitas outras coisas. Mas devido à enorme quantidade e o fato deles estarem em territórios com donos, o acesso a esses locais para pesquisa, mesmo que em grande quantidade, acaba sendo bem complicado, e o mistério sobre eles ainda deve continuar. Esses foram 8 lugares bem diferentes que podemos encontrar no Google Maps do Brasil. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar ele com um amigo e também de deixar alguma sugestão de outro vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, ou quem sabe uma parte 2 desse vídeo também, já que existem várias outras coisas bem interessantes distribuídas pelo Google Maps no Brasil e também pelo mundo. Muito obrigado por você ter assistido, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou!